Todo-Poderoso, que tem poder para qualquer coisa fazer. Levanta o cansado e abatido e faz de amor, comunhão com o Senhor. Venho bendizer Deus vivo leal. O seu rosto brilha, seu segredo tem um caminho melhor para você. Deus tem um caminho melhor. Ele já escolheu de antemão, já determinou, já predestinou um caminho melhor. O difícil é dar a mão a Deus, ou deixar Ele te segurar pelas mãos e seguir os passos dele. Vamos ficar de pé. Jeremias 24, versículo 2. Jeremias 24, versículo 2. Os irmãos acharam? Então vou ler. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Amém. Pode sentar. Nós vamos começar o nosso assunto, o nosso estudo, sobre a visão de Jeremias, em que Deus mostrou a Jeremias dois cestos. Dois cestos representando todo o povo de Israel. Mas um dos cestos tinha figos muito ruins. E o Senhor mostrou para Jeremias e disse para ele o significado daquela visão. O Senhor disse a Jeremias que os figos bons seriam aqueles que ele levaria, conduzindo-os para a Babilônia. Os que se renderam, os que creram, os que não se opuseram à ordem divina. Porque a ordem divina de Deus era que, naquela época, Nabucodonosor, rei de Babilônia, dominasse todos os povos que existiam naquela época. Então, Deus mandou Jeremias dizer que eles deveriam colocar seus pescoços sob o jugo do rei Nabucodonosor, meu servo, disse ele. E a nação que não colocasse, Deus iria flagelá-la. Os figos maus, então, eram os judeus rebeldes, que não aceitavam a direção
de Deus. Deus estava querendo preservar o povo e dar uma lição ao povo ao mesmo tempo. Mas os que se rebelaram eram aqueles que achavam que a profecia de Jeremias estava errada, e Jeremias era um falso profeta. Como Deus iria ordenar que o seu povo fosse dominado por um povo pagão? Muitos ignoraram a profecia e escolheram então seguir os seus próprios passos. Quantos foram para o Egito escaparem das desgraças de Jerusalém e das mãos de Nabucodonosor? Deus disse que a espada, a fome e a peste iria atrás deles, e que nenhum deles iria ver a bênção de Deus que ele iria fazer no final dos 70 anos. O Senhor representou dois grupos de judeus comparados ao cesto de figos. Em um cesto tinha figos muito bons e o outro figos muito ruins. Nessa demonstração, o Senhor Deus mostrou quem eram os justos e quem eram os injustos. Os que ele levou para o cativeiro seriam conservados para voltarem à sua pátria, e os que ficaram em Jerusalém seriam entregues para o mal, porque se recusavam a obedecer ao Senhor, de se submeterem ao rei Nabucodonosor, porque eram frutos ruins. Assim nós vemos que os que se endurecem e não se humilham, não tendo um coração obediente, esses são os que não estão aptos para o reino de Deus e nem para entrarem no céu, pois no céu já temos um rei, que é o Senhor Jesus, e um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o homem não se põe em lugar de servo, mas em lugar de um Deus, já não precisa de um Salvador e nem de um Senhor, e neste caso deverá reinar em outro lugar, onde possa ditar suas próprias ordens e governar da maneira que quiser. Essa é a questão. Quem não vive para servir, não serve para reinar com Cristo. Por isso que nós somos provados aqui na terra. Hoje nós temos inúmeras pessoas que não querem obedecer aos pastores, ou a palavra de Deus que alguns pastores pregam, mas escolhem os pastores que têm umas portas mais largas, que são, na verdade, pregadores de historinhas para agradar a todos. E a verdade é que essas pessoas, não suportando mais uma doutrina, um ensinamento puro, escolhem então uma igreja de porta mais acessível aos seus desejos, às suas vontades. Paulo profetizou isso em 2 Timóteo, capítulo 4. Mas acontece que quem escolhe o caminho melhor do futuro é Deus, porque a Escritura diz para nós não presumirmos do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que o dia vai produzir. Você determina uma coisa hoje, mas você não sabe se amanhã vai cumprir, porque está determinado pelo Altíssimo. Um ser humano não pode determinar ou mudar o curso das coisas que vão acontecer amanhã. Algo que foi produzido por um cabeça extraordinário que é o nosso Deus. São bilhões de pessoas para ser controladas no propósito de Deus, porque se Deus deixasse a humanidade fazer tudo o que quisesse, eles já tinham explodido a terra. Por isso está escrito que a preparação do coração é do homem. O homem sempre deseja no seu coração, mas a resposta da boca vem de Deus. Muitas vezes nós até respondemos ou pronunciamos o que o nosso coração deseja, mas nem sempre é concluído, porque há um plano de Deus, há um propósito. O dia de amanhã pertence a Deus. Por isso nós falamos anteriormente, as pessoas que estão preocupadas sobre o dia de amanhã, ansiosas por fazer algo ou não sabem se vão fazer, não sabem se o carro vai sair da garagem, nem sabem se vão acordar, se todos os seus músculos, seus ossos estarão perfeitos para levantar de manhã, espreguiçar e tomar a ferramenta e ir para o trabalho. Nós não sabemos disso. Temos promessas de Deus, que Deus nos ajuda, que Deus nos guia. A situação aqui é que Deus tinha proposto um plano de conservação
da nação, mas submetendo-a ao jugo do rei Nabucodonosor durante 70 anos. Uma boa parte não aceitaram esse caminho, essa direção, preferiram criar a sua própria direção, preferiram então seguir os seus ideais. Nós temos passagem assim quando, por exemplo, Deus mandou que homens fossem espiar a terra. 12 homens. Somente 2 homens voltaram com boas notícias, não olhando para as dificuldades, mas 10 homens difamaram a terra. Aqueles 10 homens morreram. Isso causou então uma mudança no clima. Muitos ali disseram: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Antigamente nós brincávamos assim, uma brincadeira séria, ou seja, citando essa escritura, que em algumas reuniões, algumas igrejas, alguém queria levantar o capitão para voltar para o Egito. Levantar o capitão, irmãos, era justamente a pessoa ter um outro líder errado para voltar para trás. Esse líder pode ser a própria pessoa, o capitão pode ser a própria pessoa. Ele levanta-se e diz: não, isso aí está certo não, eu vou para esse caminho aqui. Abraão e Ló, seu sobrinho, quando tiveram a discussão a respeito dos pastores, Abraão humildemente deixou seu sobrinho escolher, um homem experiente, temente a Deus. Ló, um homem de Deus também, mas eu acho que naquele momento Ló viu com os olhos da carne. Abraão deixou seu sobrinho escolher e disse: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não se importou o local onde iria sobrar para ele, porque ele sabia que estava na direção de Deus. Aleluia. É isso que é importante. Deus, ele tem a direção melhor para você. Não fica brigando que tem que ser ali, tem que ser aqui. Não fica cogitando, deixando que o diabo use você mesmo, o seu sentimento, para você dizer que esse aqui é o caminho, é esse plano aqui que eu quero para mim. Você sabe qual é a mensagem da nova era e da nossa sociedade atualmente? Faz o que deseja teu coração, realiza os teus sonhos, está nos desenhos. Desenho de moranguinha, desenho não sei de quê, tem um montão de desenhos, só que as crianças não percebem, mas nós estamos atentos. Eles estão empurrando mais e mais esse sentimento. Faz o que deseja teu coração, teus sonhos, teus sonhos. Porque na verdade diz a Bíblia: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Perigoso é o coração do homem. Quando você pensa que o teu coração te direcionou, te dirigiu para um campo melhor, você está num campo minado, cheio de bomba para te explodir. Então Ló olhou a campina do Jordão, viu que estava regada e verde e disse: eu vou para lá. Ele foi para o abismo, perdeu tudo posteriormente, porque foi para o meio de um povo corrupto. Abraão então ficou com a outra banda. A Bíblia não diz que estava reverdecida, florida, cheia de tanques ou de mananciais de águas. Abraão seguiu o seu curso porque ele estava na direção de Deus. Deus estava segurando as suas mãos. Claro que o Senhor também cuidava de Ló, mas deixou um exemplo para nós, como é de ruim escolher da nossa própria vontade o caminho que desejamos. Eu quero ser isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca quis ser pastor, nunca. Ainda tem aqui a irmã Miriam, que a igreja começou na casa da irmã Miriam, ainda tem a irmã Hélia. Eles são testemunha de umas 3 ou 4 vezes eu pedi para eles procurarem uma igreja que eu ia cuidar da minha vida diante do Senhor, quando o culto já tinha sido começado alguns 1 ano, 2 anos na casa do irmão José Araújo e a irmã Miriam, que ainda está com vida, graças a Deus. E eles foram me buscar, porque era plano de Deus. E eu não queria resistir à vontade do Senhor, mas também não queria começar nada de mim mesmo. Com muita cautela, o Senhor Deus foi usando de misericórdia, foi nos experimentando, foi nos provando e mostrando que era propósito dele. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para a nossa glória, mas a glória do Senhor Jesus.
Mas é maravilhoso deixar o Senhor conduzir. O povo aqui queria ir para o Egito, porque o Egito lhe daria uma guarida. Sabe por quê, irmão? O Egito foi um lugar, o berço, onde nasceu a nação de Israel. E logo, logo, quando o inimigo os apertavam, eles tinham um desejo imenso de descer ao Egito. De vez em quando, Deus usava um profeta. Uma vez, Deus usou o profeta Isaías, diz assim, acho que Isaías 31 ou 30. Ai dos que descem ao Egito, a buscarem socorro, e confiam em carros, e têm confiança em cavaleiros, porque são muitos. Isso que é o perigo, irmãos. 31. O 30 deve dizer também, mas é 31. Não, é 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Deus faz uma coisa interessante na vida de todos vocês. Bota vocês à prova. Vocês não veem a saída, mas Satanás tem uma saída para você. Ele te oferece pessoas para te abençoar financeiramente, ele te oferece condições materiais, coisas materiais, até a feitiçaria para te livrar de uma doença crônica. Então tem crentes hoje em dia tão fracos na fé, que estão indo para macumba. Nós estamos sabendo disso. Crentes macumbeiros, pessoas que não estão sendo estruturadas nas suas igrejas, porque os pastores não estão dando o alimento necessário, porque a palavra de Deus, ela é a defesa, ela é o escudo, ela é a espada do Espírito. Ela diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ela te defende. Mas se você não conhece, não gosta de ler, você é cego, morto 2 vezes. Se você conhece a palavra, você não arreda o teu pé da palavra, custa o que custar, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei, aleluia. É a palavra de fé, é a palavra de quem tem intimidade com Deus, é a palavra de quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo, e conhece a sua palavra, aleluia. O inimigo vem e te oferece um caminho melhor, ele quer segurar na tua mão para te levar no final para o abismo, para o inferno. O inferno não é lugar dos filhos de Deus, é lugar dos perdidos, daqueles que se rebelam contra a palavra e se voltam contra Cristo. Na verdade, Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios, mas os ímpios estão caídos de um montão lá dentro e nunca mais irão sair, a não ser para ser julgados no dia do juízo final. Inferno não é lugar de cristão, não é brincadeira. Vocês estão sentindo calor? Lá as pessoas são queimadas sem sair 1 minuto, 1 segundo, e não morrem, e a dor é a mesma dor, ou pior, da queimadura, queimando. Põe o teu dedo no fogo e deixa queimar por um pouquinho só, lá queima direto. Tem vários testemunhos aí de pessoas que foram ao inferno e voltaram. Nós temos até DVD para quem quiser assistir. Fazemos e damos para as pessoas, não vendemos nada aqui na igreja. Acontece que Deus faz algo interessante. Ele põe as tuas mãos, segura firme e diz, olha, se você passar no fogo, você não vai te queimar não, porque eu vou passar por você. Mas ele disse que você está propício a passar pelo fogo. Pode ser que você passe, mas o caminho do Senhor é melhor. É isso que nós estamos falando. Não ter medo de segurar nas mãos do Senhor. Às vezes nós trememos, às vezes o impacto satânico contra nós balança os nossos corações, a nossa alma e o nosso espírito. Nós sentimos um clima pesado, mas Deus está segurando na tua mão. Lá em 1 Coríntios capítulo 10 diz que o Senhor não te provará além do que você pode suportar, antes com a prova te dará também o escape. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eles escolheram aqui no tempo de Jeremias, esses filhos ruins, escolheram o caminho ruim. E os filhos ruins é o que aconteceu com eles, apodreceram na morte. E eles eram ruins porque, na verdade, eles não acreditavam no poder de Deus, o que Deus poderia fazer com eles. Você passa um tempo de prova, um tempo de penúria, falta de algumas coisas, vigia para Satanás não te oferecer uma bandeja cheia de iguarias do mundo, e ele diz, olha, você vai sair desta aflição, olha aqui o que eu tenho para você. Ele não aparece com chifres e rabos e feioso, não. Ele vem na vida das pessoas. Ou então na tua própria mente ele sopra o recado dele. Não escolha o caminho fácil, escolha andar no caminho apertado com Jesus. Ele não deixa nós andarmos sozinhos. Ele falou,
estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que vai estar conosco todos os dias. Provérbios 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quando o Senhor Jesus, irmãos, pregava a palavra de Deus, ele dizia à multidão que se arrependesse e se convertesse, deixando suas próprias vontades, e para seguirem a vontade de Deus, o Pai, para que o homem seja dirigido em caminhos planos. A palavra converter, mudar, arrepender, trata-se de uma mudança. A pessoa deve se arrepender quando sabe, aprende que errou contra Deus, está fazendo coisas para desgraçar a sua própria vida, está seguindo um caminho que a própria pessoa traçou, caiu nas ideias de Satanás. Satanás é o adversário. A palavra Satanás quer dizer adversário. Ele trabalha na mente das pessoas e usando outras pessoas, trabalhando na mente de outras pessoas, para que essas pessoas venham te importunar e te dar conselhos das trevas. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda. Mas para isso é necessário o homem se converter. Converter é mudar. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, porque a direção de Deus é bem melhor. No livro de Atos dos Apóstolos, quando diz a respeito de convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim vem os tempos do refrigério de Deus pela presença do Senhor. Esse refrigério é quando justamente o Senhor nos toma em seus braços e vai nos guiando pelo caminho que Ele planejou, e esse caminho é Jesus. Nós somos diferentes das pessoas que não têm Cristo, da sociedade, do país onde nós vivemos, e muitos irmãos em seus países também são diferentes lá dos seus concidadãos, porque mudaram o modo de seguir a vida, porque decidiram servir, porque a palavra de Deus diz, decidiram seguir e servir a Deus da maneira como Deus estabeleceu. Só que às vezes nós achamos que o que Deus estabeleceu é muito pesado, é muito difícil, é muito apertado, mas esse é o caminho seguro. O caminho seguro que Deus planejou para você é aquele que na verdade é difícil mesmo, apertado. Mas o caminho que Deus não planejou para você, ele é largo, ele é fácil de caminhar e é fácil de cair no abismo. Além disso, as pessoas que andam em caminhos largos estão cheias de problemas aqui nesta vida e não sabem. Outras sabem, mas não abrem mão das coisas que estão acostumadas a fazer. Deus, quando tirou o povo do Egito, o que tinha no Egito? A Bíblia diz que lá tinha os alhos, os pepinos, os melões, muita coisa boa, água à vontade, o rio Nilo. O que o Senhor fez? Levou eles para um caminho apertado, para o deserto. Logo, quando eles saíram do Egito, Deus colocou-os em frente ao Mar Vermelho para mostrar mais uma vez que o caminho que Deus escolhe, por mais difícil que seja, ele é o caminho do livramento. Eles podiam ter dado a volta, segundo as histórias, os historiadores, eles poderiam ter passado por outros lugares, mas Deus também não queria que eles vissem a guerra de imediato, porque não era um povo acostumado com guerra, eles eram acostumados a fabricar tijolos e cuidar de ovelhas. Então o povo ali, diante do Mar Vermelho, começaram a lamentar e murmurar, até que o Senhor mandou Moisés tocar com a vara na água, e durante aquela noite toda o vento soprou, e pela manhã bem cedo as águas tinham recuado. Então nós sempre usamos essa passagem, esse tema aí sobre o Mar Vermelho, que o Senhor, ele abre caminhos seguros em lugares difíceis. Mas não é um lugar que nós escolhemos, é o lugar que Ele escolheu. E o caminho difícil hoje, irmão, eu vou dizer para vocês, não é aventurar em coisa do lado de fora, é seguir a Jesus de acordo com a palavra. Está sendo tão difícil vocês encontrar crentes não, crente fanático, que não sabe nem o que está fazendo, mas um cristão que tem entendimento da palavra e que está amando e servindo ao Senhor com entendimento. Está sendo tão difícil. A modernidade invadiu as igrejas. Todos estão
escolhendo seus próprios caminhos com a Bíblia na mão, dizendo que é Deus, dizendo que é Jesus. Mas não, o caminho de Cristo, ele é difícil para aquele que não está com as mãos dadas no Senhor. Porque aquele que está com as suas mãos seguras no Senhor, ele não vai cair, porque o Senhor está segurando. Nas horas difíceis, ele clama a Deus e o Senhor envia o anjo para o livrar. Assim é a promessa lá em Hebreus 1 e no Salmo 34, 7. Ainda, irmãos, vou ler um pouquinho mais. Por isso, nós vemos aqui que o caminho que os homens planejam parece muito bom, parece que o seu fim vai dar tudo certo. Mas como o homem não sabe no dia de amanhã, o melhor caminho é o que Deus escolhe, e esse caminho é Jesus. Seguir o que está escrito. Aqueles filhos que nós lemos, eles eram rebeldes até mesmo nos mandamentos do Senhor. Lá em Jerusalém, eles já estavam praticando muitas coisas erradas. Eram soberbos, eram pessoas, vamos dizer assim, altivas de coração, que atacavam os profetas, não tinham piedade com os pobres. Eles não se submetiam à vontade de Deus, e o fim deles foi a desgraça, a morte, a peste, a guerra e fome, segundo o que está escrito. Por isso, o Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas. Veja bem que uma pessoa que não tem um coração para obedecer, é porque ele não quer ser servo, ele quer ser cabeça. Todo mundo hoje quer ser pastor, já repararam isso? Todo mundo, até as mulheres pastoras, biblicamente não existe pastoras. Isso é uma abominação no meio evangélico. Eu quero que todo mundo saiba, porque lá no livro de Isaías está escrito, no capítulo 2-3: ah, mulher, ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e mulheres estão à testa do teu governo. E para muitos saberem, na verdade, quando o tabernáculo foi construído pelas mãos de Moisés e o povo, e também o templo de Salomão, o primeiro templo construído, não havia nenhuma mulher sacerdotisa. E quando o tabernáculo foi feito, havia 3 pessoas importantes: Moisés, seu irmão e sua irmã Miriam. Miriam, sendo profetisa, não foi consagrada a nada no tabernáculo, continuou sendo uma mulher profetisa. Mas quem foi consagrado foi Arão como sumo sacerdote, e os seus filhos como sacerdote. Sua irmã não foi consagrada como sacerdotisa. Não vem com essa história de ser mentira do diabo. E tem muitas mulheres das igrejas aí como pastora, dá até vergonha de falar. Eu não chamo nenhuma mulher de pastor, estou falando só aqui. Não existe pastoras. Isso é um espírito de querer, na verdade, estar na frente, domínio. O homem sempre quis ser dominante. Por isso que Jesus, na verdade, sendo o Senhor de nossas vidas, nós devemos não só chamá-lo de Senhor, mas também sermos servos na prática, para que as nossas atitudes sejam para nos aprovar naquele dia, e não sermos reprovados por ela. Porque essa história de dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, pela graça sois salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Claro, a obra não salva ninguém, mas se tu praticas obras que te condenam, a tua fé para a salvação já era. Porque a Escritura não diz que no dia do juízo eu serei julgado segundo a minha fé. A Bíblia diz que eu serei julgado segundo as minhas obras. Vamos ler? 2 Coríntios 5:10, de escrito está: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então como pode as obras não estarem de acordo com a verdadeira fé? Boas obras vêm de uma fé perfeita, más obras vêm de uma fé imperfeita. Como o Tiago diz, a fé sem obra é morta. Se você crer na palavra, se você crê em Jesus, você agora é servo, porque ele disse: se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor, você tem que servir o seu irmão, e não querer que seu irmão te sirva. Você tem que ser servo. Por isso que o Velho Testamento termina no livro de Malaquias dizendo: outra vez haverá diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Aleluia. Mas é isso que Satanás faz. Eu quero que vocês abram seus olhos. Por que Satanás caiu do céu? Porque ele quis ser cabeça. Ele quis ser igual a Deus, igual, junto com Deus.
E o que Ele faz hoje? Ele quer que você seja Senhor da sua vida. Ele quer que você planeje os teus próprios planos, faça o que está no teu coração, realize os teus próprios sonhos. Ele quer que você domine, para você cair, porque Ele sabe que assim como foi fatal a sua queda, Ele sabe que será fatal também a tua queda quando você se levanta e você se põe como Deus diante de Deus. Porque quando você não quer ouvir a voz de Deus, você é um Deus. Escuta o que eu estou lhe falando, irmãos. Está escrito lá no Salmo, eu não disse: vós sois Deus e vós outros filhos do Altíssimo. Quem são os outros filhos do Altíssimo? São os que se humilham, são os filhos bons. Eu disse: vós sois deuses. No entanto, morrerei como qualquer homem. Deus estava falando com quem? Pode ler o Salmo lá. Os juízes da terra. Ele disse que aqueles juízes da terra eram como alicerces, não é? Os fundamentos da terra vacilam. Ou seja, os juízes que estavam se comportando como Deus, porque ao invés de eles julgar segundo a reta justiça, eles julgavam segundo aquilo que eles achavam que estavam certos. Está cheio de pastores e líderes religiosos, deuses, e vão cair por terra. Mas Deus tem um caminho melhor. Aceita o que Deus te orienta. Jesus, Ele é o melhor caminho. Quando você o serve por amor, você está seguro, mais seguro de verdade. Jesus é Senhor. Uma vez, Ele estava entre as pessoas e disse assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa ou pratica, como está no livro de Mateus, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha, segura, nada pôde abalar aquela casa. Veio Satanás com a sua torrente de demônios, águas impetuosas, imundas, e combatem aquele cristão, aquela cristã. De todos os lados, estas águas impetuosas, esses ventos malignos, ou as provações da vida, batem na casa, de todos os lados, afligindo de um lado para o outro. Ela nem sequer dá lança, porque ela está segura por uma rocha por debaixo. Esta rocha é Cristo, é o alicerce da vida de quem escolheu certo. São os figos bons, seguros no cesto para ser conservados. Os maus estavam no cesto para serem jogados fora. Claro, nós vamos verificar os figos, vamos levar um cesto, ou para colocar os bons nele, ou os maus nele para executar depois. Assim é Deus. Ele conhece os corações. A desgraça da humanidade é o pecado gerado através dos sentimentos, porque o inimigo ele trabalha em cima disto. Quando nós aprendemos a ser obedientes ao Senhor, nós fechamos todas as brechas, de forma que gozamos muito mais da alegria. Um cristão que tem assim um coração aberto em obediência ao Senhor, ele vive em paz, ele vive alegre, ele vive feliz, ele vive tranquilo, ele vive gozando da comunhão com Deus. Parece até que nós não temos paz porque pregamos com veemência, mas nós temos paz, paz da nossa alma. Deus nos ajuda a controlar um monte de coisas que vem contra nós e sobre nós, e vem para a nossa responsabilidade, para nós administrar. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, quando disse isso: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor? Por que você, quando vai orar, você diz Senhor, e você não põe em prática? Mas se você põe em prática, você pode ter toda a liberdade de dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, ao dizer isso, ele tinha um coração voltado para os mandamentos de Deus. As falhas de Davi foram coisas de momento, ele não vivia praticando aquelas coisas. O seu coração era segundo a vontade de Deus. Era um homem aberto para Deus, um homem aberto que se abria completamente para o Senhor. Não fugiu de Deus, mesmo nas decadências, nas horas dos erros, dos pecados. Ele sempre estava buscando o Senhor, pedindo perdão, conserto, esperando o momento de ser restabelecido pelo Senhor. Aleluia. Os filhos bons
eram aqueles que seguiram ao Senhor, e por isso receberam a bênção de irem para o cativeiro e voltaram depois de 70 anos. Quem é bom perto ou longe, presente ou ausente, seja onde for, ele sempre será o mesmo. E mesmo nas provas e lutas da vida, na fome ou na fartura, sempre será um servo. Aleluia! Como Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 14: sei estar abatido, sei também ter abundância, aleluia. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece, aleluia. Amém. Irmãos, quem confia e crê na palavra, não tem medo da circunstância, porque sabe que está na direção divina, sabe que o seu caminho foi Deus que traçou, e sabe que Deus apenas está te provando, te experimentando, te solidificando, te provando, te ensinando, aleluia, e mostrando o amor dele contigo quando você passa a uma situação difícil e você sabe que o Senhor está passando contigo ali, mesmo que as lágrimas descem, mesmo que o coração treme, mas aqueles que confiam no Senhor não vão se abalar, aleluia, porque o Senhor, na verdade, irmãos, Ele tem o melhor. Quem vai na frente é o Senhor. Ele desfaz o perigo, a dor e o mal. Vai com Ele, segue o seu caminho, segue Jesus. Não olhe para a facilidade e também não olhe para as circunstâncias perigosas. Olhe somente para a vitória que Deus te dá se você crer na palavra e segue ao Senhor. Amém? Volta, filho meu.